O discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King Jr., todo mundo conhece, né? É, sem dúvida, uma das peças de oratória mais famosas da história. Mas hoje, a gente vai um pouco além do refrão icônico para analisar o argumento de abertura. Um argumento super poderoso, muitas vezes esquecido, e que é a chave para entender a genialidade toda por trás dele. Pois é, todo mundo conhece a parte do sonho. Mas e a base lógica que sustenta esse sonho? A primeira metade do discurso, veja bem, não é sobre um sonho. É sobre uma exigência, uma cobrança. E é exatamente aí que a verdadeira genialidade estratégica dele começa a se revelar. E para entender esse brilhantismo, primeiro a gente tem que entender o homem. Martin Luther King Jr. tinha apenas 34 anos quando fez esse discurso. Pensa só, 34 anos. Um homem jovem, mas que já era um líder de uma maturidade e de um poder retórico extraordinários. Então, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Para entender o discurso a fundo, a gente precisa preparar o terreno, falar um pouco tanto do orador quanto da ocasião histórica em que ele estava inserido. O momento era simplesmente monumental. Centenas de milhares de pessoas reunidas em Washington. Foi uma demonstração de força massiva e pacífica. Quer dizer, era o cenário perfeito para um discurso que ia de fato mudar a história. E o homem? Bom, o homem era um prodígio. Seus dons para falar em público eram óbvios desde criança. Ele entrou na faculdade com 15 anos e, aos 34, já era um teólogo, um intelectual e um líder. Ele não era só um ativista, ele era um verdadeiro gênio da retórica. Agora vamos falar do palco, porque o lugar onde o discurso foi feito se tornou parte do próprio argumento. A escolha do Lincoln Memorial não foi por acaso, foi uma sacada de mestre. Pensa um pouco no Lincoln Memorial. A arquitetura dele lembra um templo grego, né? Mas era um templo secular, um templo dedicado aos ideais de liberdade e união da nação. Isso deu ao discurso um peso quase sagrado e, ao mesmo tempo, profundamente americano. E aqui tem um detalhe notável. Enquanto King falava, ele estava literalmente cercado por duas das declarações mais poderosas sobre liberdade nos Estados Unidos: o discurso de Gettysburg e o segundo discurso de posse, ambos gravados ali, nas paredes. O cenário estava, assim, carregado de significado. E o King usa esse simbolismo de uma forma brilhante. Ele não está apenas na sombra de Lincoln, ele invoca o espírito de Lincoln ativamente desde a primeira frase do discurso. Olha só essa comparação. A abertura do Lincoln em Gettysburg é 4 score e 7 anos atrás. O King começa com 5 score anos atrás. Isso, claro, não é coincidência. É uma alusão direta, um eco totalmente deliberado para conectar a luta dele diretamente à luta de Lincoln. Ao fazer isso, o que King estava dizendo era o seguinte: a luta pelos direitos civis é a continuação direta da luta da Guerra Civil. Ele estava enquadrando aquele momento não como um protesto isolado, mas como o próximo capítulo na longa jornada da América em busca de liberdade. Na arte da retórica, isso é conhecido como narratio. É a parte do discurso onde se apresentam os fatos. Ao começar com 5 anos atrás, King não está só sendo poético, ele está dando início ao seu argumento legal e histórico, estabelecendo a base para a queixa que ele está prestes a apresentar. E isso nos leva direto ao coração do argumento inicial do King, uma metáfora econômica brilhante que define toda a primeira metade do discurso. O King constrói essa metáfora passo a passo. Ele argumenta que os documentos que fundaram a nação eram uma promessa de liberdade para todo mundo, mas para os negros americanos, essa promessa virou um cheque sem fundos. A lógica é clara, poderosa e todo mundo entende. Então, o ponto crucial é este. A marcha não era apenas um protesto, era uma ida ao banco. Eles foram a Washington para sacar o cheque que lhes era devido. Essa frase transforma um ideal abstrato de justiça em uma demanda concreta e imediata. Isso faz parte de uma longa tradição. King estava se apoiando em figuras como Frederick Douglass e W.E.B. Du Bois, que também usaram a linguagem da economia, de troco, de roubo, para descrever a injustiça racial. Era uma linguagem que qualquer pessoa podia entender. Certo, agora vamos juntar todas as peças. O homem, o palco e o argumento se unem para criar a base, o alicerce sobre o qual o famoso sonho foi construído. Quando a gente analisa em camadas, a genialidade salta aos olhos.
Temos o mensageiro perfeito, o palco simbólico, a conexão histórica com Lincoln e, o mais importante, um argumento lógico irrefutável sobre uma promessa que foi quebrada. E isso ilustra o ponto principal de forma brilhante. O sonho só tem aquele poder todo porque ele se apoia nessa base sólida. Antes de pedir à América para viver à altura dos seus ideais, King primeiro provou, de forma metódica, que ela tinha falhado em suas obrigações. Isso nos deixa com uma pergunta. Na próxima vez que ouvir "eu tenho um sonho", pense no cheque sem fundos. Pense na promessa não cumprida. Como é que o conhecimento do argumento muda a forma como o sonho é percebido?